Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre herança. Se vocês se lembram, na aula passada nós dividimos, a nossa classe área da casa e casa quadrada em três classes, uma chamada de casa, uma que foi a nossa superclasse, uma chamada de casa quadrada e a outra de casa retangular. A casa retangular era a antiga área casa que foi renomeada e adaptada aí, tanto casa quadrada quanto casa retangular são subclasses da superclasse casa. Né? Então a gente adaptou o código dessas classes para que a gente pudesse usar tanto casa quadrada quanto casa retangular, agora como subclasses de casa, só que agora a gente vai adaptar o resto do nosso código para que ele também entenda que existe essa superclasse e essas subclasses. Então vamos mexer agora na nossa residência. Lembrando, a classe residência ela possui dois atributos. Um era área casa, do tipo área casa, chamado de casa, e o outro chamava piscina, do tipo área piscina. O ponto inicial da nossa aula é que a casa dentro de uma residência, agora ela vai poder ser de dois tipos. Nós temos dois tipos aí de casa, que é a casa quadrada e a casa retangular. Já que qualquer um desses tipos pode ser aplicado aqui, pode ser usado, então nós vamos mudar o tipo do atributo casa para casa e não mais para área casa, justamente para indicar que ele pode receber objetos do tipo casa retangular e casa quadrada. Então, para permitir isso, basta que a gente use a superclasse. É importante notar que só através do mecanismo de herança que a gente pode fazer isso. A gente não poderia ter classes totalmente diferentes, incompatíveis, aí ter uma variável, um atributo que guardasse instâncias de um tipo, ele não poderia guardar instâncias de outro. Se nós tivéssemos simplesmente duas classes, casa quadrada e casa retangular, que não fossem subclasses da classe casa, a gente não poderia, num atributo do tipo casa retangular, guardar um objeto, uma instância, ele não poderia fazer referência a um objeto, a uma instância da classe casa quadrada e vice-versa. A casa retangular precisaria se referenciar objetos do tipo casa retangular e casa quadrada objetos do tipo casa quadrada. Com a existência da superclasse, a gente permite que um atributo que tenha sido definido como do tipo superclasse referencie tanto objetos e instâncias da própria superclasse, mas também de todas as suas subclasses. Então, a gente vai modificar o código aqui para que o nosso atributo casa seja agora do tipo casa e não mais de um subtipo aí, de uma subclasse. Como foi dito, ele pode receber aqui referência a objetos do tipo casa, objetos do tipo casa retangular e casa quadrada. Subclasses elas sempre podem ser usadas no lugar da definição da classe. Sempre que a gente tiver um atributo, uma variável que seja do tipo da classe, definido como da classe, a gente pode, nesse atributo ou nessa variável, referenciar objetos, obviamente, tanto do tipo da superclasse, mas também do tipo das subclasses. Porém, o contrário não é válido. Se a gente tiver um atributo do tipo casa retangular, a gente não pode receber dentro dele um objeto do tipo casa, porque isso tem a ver com aquele conceito, que a casa retangular é um tipo de casa. Porém, o contrário não é válido. A casa não é um tipo de casa retangular. O mesmo se aplica para o código. Então, vamos ver como isso funciona aqui dentro do nosso método main. Se a gente executar o nosso projeto, a nossa classe projeto, a gente vai ter as duas residências funcionando sem problema nenhum, uma com uma casa retangular, a outra com uma casa quadrada. Então, só retomando o código, criamos aí duas casas, uma retangular e uma quadrada, colocamos essas casas dentro da residência, lembrando que o construtor da residência recebia dois parâmetros, um era a casa, antes da nossa modificação da aula de hoje, um era um objeto do tipo área casa, agora a gente mudou para algo do tipo casa, e por causa disso, pelo fato de casa ser uma superclasse, a gente pode passar tanto um objeto do tipo casa retangular quanto do casa quadrada, que vai funcionar como parâmetro. E o segundo parâmetro era a piscina,
né, uma referência a um objeto do tipo piscina, que a gente está passando nu aqui para indicar que essas duas casas aí, essas duas residências, perdão, não tem piscina. Elas só tem uma casa retangular, outra uma casa quadrada. E, por fim, aqui a gente simplesmente chama a impressão, né? A gente verifica o valor de um atributo, pede para imprimir esse valor do atributo, da residência 1, do valor do metro quadrado, e da residência 2, que são esses dois valores que estavam sendo impressos aqui. E agora, se a gente, né, adicionar uma linha no nosso código para a gente imprimir o resultado do método área, né? A gente implementou o método área tanto dentro da classe casa retangular quanto da classe casa quadrada. E R1, né, a residência número 1, ela justamente tem uma casa retangular lá dentro, e a gente sabe que o código da classe casa retangular tem a implementação desse método chamado de área. Porém, se a gente pedir para executar isso aqui, não vai funcionar. E por que não vai funcionar? Porque o atributo casa, dentro de residência, ele é do tipo casa. E na classe casa não há uma implementação do método área. Né? Apesar desse atributo estar fazendo referência a um objeto que é do tipo casa retangular e objetos do tipo casa retangular terem essa implementação, né, terem esse método disponível chamado área, já que o tipo do atributo era casa e a classe casa não possui esse método, o compilador não vai permitir que esse código seja compilado. Ele vai falar assim, olha, eu não encontrei o método área na classe casa, e você está tentando usar esse método aqui dentro. Né? Isso acontece, né, pelo que já foi comentado, que o que o compilador faz, ele olha para o tipo do atributo, né, no nosso caso aqui o atributo casa, e o atributo casa é do tipo casa, né, ele foi criado aí como casa, né, casa maiúsculo o nome da classe, casa minúsculo o nome do atributo. Então o compilador só olha para isso. E, como foi comentado, a gente não implementou um método área na nossa classe casa. Apesar de o objeto, né, da nossa residência 1 ser uma casa retangular, né, que está lá na residência 1, ele ter esse método implementado, a memória dele tem isso, ele poderia executar, mas o que o compilador vai fazer é olhar para o tipo da variável do atributo, né, no nosso caso aqui, o atributo casa, que é do tipo casa, que não possui esse método. Então, sempre que a gente vai executar um método ou chamar um atributo, o compilador ele olha para o tipo daquela variável, né, e não para a instância que está sendo referenciada lá dentro. Se é uma superclasse, ele vai olhar sempre para o que existe ali definido na superclasse e não nas subclasses. Então, né, destacando o que já foi comentado, no caso da residência, o atributo casa é do tipo casa, só teremos acesso ao que existe ali, o que está declarado na classe casa. Que no nosso exemplo era só um atributo chamado valor metro quadrado e só um método, o que a gente implementou foi isso, o atributo valor do metro quadrado e o método valor, que calculava aí o valor de uma casa. Então, ele só vai enxergar essas definições, não das subclasses, por isso ele não vai permitir que a gente execute o método área, porque ele não encontrou um método área na superclasse. Como que a gente corrige isso? Implementando o método área na superclasse. Então, a gente vai lá na nossa superclasse casa e adiciona um método área. Note que a gente adicionou um método área de maneira bastante simples. Né? A assinatura, obviamente, foi a mesma que a gente usou nas subclasses, é importante que isso aconteça para o que a gente quer fazer, né? Que é para poder acessar o método área que retorna um double e sem ter nenhum parâmetro de entrada, e aí a implementação simplesmente retorna -1, porque de fato a gente não está esperando que a classe casa faça o cálculo das áreas, porque o cálculo das áreas é específico para cada tipo de casa, né? Casa retangular ou casa quadrada. Mas a gente precisa que esse método exista aqui, né, que seja definido na superclasse para que o compilador compile, né, os nossos códigos que vão ter instâncias das subclasses, e daí sim ele vai executar o método da subclasse.
Então, o que vai acontecer, né, é que a gente vai ter esse método definido que simplesmente retorna -1, mas ele vai ser sobrescrito, né, pelas subclasses. As subclasses herdam a classe casa, então elas recebem toda a informação disponível aí, atributos e métodos, né, da superclasse, e além disso elas podem ter os seus atributos próprios, seus métodos próprios, e inclusive essa coisa nova, esse nome novo que a gente aprendeu aqui, que é ter um método que sobrescreve o método da superclasse. É um método que tem a mesma assinatura do método da superclasse, mas você não quer usar a execução que vem da superclasse, né? Diferentemente da execução do método valor, que as subclasses estão usando essa execução para calcular o valor das casas, o método área não. Cada uma das subclasses quer ter a sua implementação do método área. Então elas vão ter, a gente não vai mudar o código das subclasses aqui, a única coisa que a gente fez foi adicionar esse método área na superclasse para que a gente possa chamá-lo no resto do nosso programa, né? Então, quando nós fizermos isso, né, modificamos a superclasse e estamos tentando executar novamente ali o r1.casa.área. Agora isso vai funcionar e vai imprimir de fato a área da nossa casa quadrada R1, aqui do objeto casa, perdão, não é casa quadrada, é uma casa retangular. Então, vai imprimir a área aqui da nossa casa retangular que está lá dentro da residência R1 corretamente. Notem que a implementação de área da superclasse só retornava -1. Então, o que de fato está sendo chamado aqui é o código da subclasse, da classe casa retangular. É necessário ter uma implementação, né, ter esse método na superclasse, para o compilador não reclamar que ele não encontrou esse método na hora que estiver compilando esse código, porém, a execução que ocorrerá é da implementação que existe no objeto, e o nosso objeto ele é do tipo casa retangular, e ele sobrescreveu a implementação que vinha da casa, então ele tem uma implementação própria, que é aquele código que a gente já tinha colocado dentro da casa retangular. Então, né, como foi comentado, o compilador ele enxerga as definições que estão na superclasse, né, os métodos e atributos que estão lá. Porém, na hora de executar, na hora de rodar, o que vale é o código do objeto que está em memória. Esse mecanismo de você ter o mesmo nome, que no nosso exemplo aqui, o mesmo nome de método, com diferentes implementações, a gente chama de polimorfismo, né? Que a palavra polimorfismo significa aquilo que tem várias formas, né? Então a gente acaba tendo um único nome, né? O nome do nosso método, e diferentes implementações para ele. A gente geralmente trata dois tipos de polimorfismo aqui dentro de um código de Java ou de linguagens orientadas a objeto em geral, né? A gente tem o mesmo método, né, com a mesma assinatura sendo implementado por diferentes classes, né, pela classe e suas subclasses, com isso ele é sobrescrito, e né, sempre que isso acontece, a execução que acontece, que roda, né, que efetivamente é executada, é a execução do objeto atual, né, independente do tipo da variável, né, que estava fazendo referência a um objeto, se ela é da superclasse ou não, o que vai ser rodado de fato é o código do objeto atual. Note que se no objeto atual, né, a gente não tiver implementado, né, não tiver feito uma implementação própria daquele método, não tiver sobrescrito o método da classe da superclasse, então quem vai rodar vai ser no objeto atual, mas porque ele vai ser a implementação que foi feita na superclasse, mas que foi aí herdada do objeto atual. Mas se a gente sobrescrever, vai ser a implementação que foi de fato codificada ali dentro da classe do objeto atual da subclasse. Né? Eu falei que a gente tem dois tipos de polimorfismo aí, né? Um a gente costuma chamar de sobrecarga ou overloading, que é quando a gente tem o mesmo nome do método, mas com diferentes assinaturas, com diferentes parâmetros, né? Com quantidades e tipos diferentes de parâmetros. Então, isso é possível de ser feito dentro de uma própria classe, né? A gente pode ter uma única classe com o mesmo método, né? Um único nome para o método, mas com assinaturas diferentes. O mesmo vale para construtores, né? A gente pode ter vários construtores de uma classe, mas com assinaturas diferentes. O que não pode ter dentro de uma mesma classe o mesmo método
com a mesma assinatura declarado várias vezes. O mesmo vale para construtores, conforme a gente já chegou a comentar, né, que não dá para ter dois construtores, né, com o mesmo nome com a mesma assinatura. Por outro lado, como a gente aprendeu hoje, a gente pode também fazer sobrescrita, que nada mais é do que o mesmo método com a mesma assinatura, né, numa subclasse, que sobrescreve, né, que substitui a implementação que existe na superclasse. Então, quando for executado esse método num objeto do tipo subclasse, vai ser executada essa nova implementação e não a implementação original que estava lá na superclasse. Nesse caso, os métodos têm que ter a mesma assinatura, né, mesmo nome e mesmos tipos de parâmetro. Então, em suma, as subclasses podem acrescentar novos métodos, né? Se eu sou uma subclasse de uma superclasse, eu posso ter novos métodos totalmente diferentes dos métodos que haviam na minha superclasse. Posso ter novas funcionalidades específicas, né, dessa subclasse, assim como atributos específicos da subclasse e métodos para acessar esses atributos. E eu também posso sobrecarregar métodos da superclasse, com o mesmo nome e uma nova assinatura. Né? Posso ter na subclasse um método com o mesmo nome do método da superclasse, mas com assinaturas diferentes. É como se fosse, de certa forma, né, um método diferente. Né? Eu poderia, na própria superclasse, ter esses métodos com o mesmo nome e assinaturas diferentes. O que eu posso ter a mais na subclasse é justamente métodos com a mesma assinatura de métodos que existem na superclasse. Daí, nesse caso, a gente está sobrescrevendo esses métodos. E uma boa prática, aqui pensando no desenvolvimento desses métodos e de classes que usam o mecanismo de herança como um todo, é primeiro construir as classes para lidar com os casos mais gerais, né, por exemplo, a superclasse, tudo que tem em comum do seu problema, e depois ir desenvolvendo as subclasses, as características específicas, né, inserindo novos atributos específicos, inserindo novos métodos específicos e, eventualmente, sobrescrevendo os métodos da superclasse. Então, temos aqui as nossas duas subclasses, casa quadrada e casa retangular. E dentro de um dos nossos construtores aqui, de cada uma delas, a gente está fazendo a atribuição de um valor para o atributo valor do metro quadrado. Né? O construtor, a gente aqui tem dois exemplos de construtores que recebem como parâmetro o valor do metro quadrado e pegam o metro quadrado e colocam pega esse valor do metro quadrado e colocam no atributo valor do metro quadrado, que, lembrando, né, ele não está declarado explicitamente nessas nossas subclasses, porque esse atributo está lá na superclasse, né, ele é herdado da superclasse. Apesar disso, esses códigos funcionam mesmo a gente colocando dis.valor, né, dis que indica o objeto atual, o ponto valor, né, o atributo valor do metro quadrado do objeto atual recebe o valor metro quadrado do parâmetro. Isso funciona, não é um problema, né, esse atributo de fato é oriundo da superclasse, né, a gente está herdando ele da nossa superclasse, então não está errado, porém é um pouco estranho, porque se alguém está lendo esse código, ele vai ver um atributo chamado valor recebendo um valor aí, né, o valor do parâmetro, e esse atributo não aparece, né, ele não está declarado aqui dentro da subclasse, porque ele vem da superclasse. Então, apesar de não ser errado, muitas vezes, para deixar o código mais limpo, mais legível, a gente evita fazer esse tipo de atribuição, né? Se a gente quer que o valor do metro quadrado seja atualizado, o que a gente precisa fazer, o que a gente pode fazer, na verdade, porque não é obrigatório, é chamar um construtor da superclasse para ele fazer essa atribuição, já que esse atributo aparece explicitamente lá na superclasse. E como que a gente faz isso, né? A gente pode chamar um construtor da superclasse no nosso construtor da subclasse. Na verdade, de fato, já a gente vai descobrir que isso acontece, né? Se a gente não pede explicitamente para fazer isso, Java já faz isso pela gente. Já que na superclasse casa a gente não criou nenhum construtor, Java criou um construtor padrão para ele, né, aquele construtor que não tem nenhum parâmetro,
E dentro de cada construtor nosso que a gente implementou, né, a gente tem 3 construtores aqui de casa quadrada e mais 3 construtores de casa retangular, ele implicitamente chama no início do código do construtor, né, quando a gente vai de fato chamar, né, unir e chamar o construtor para instanciar um objeto, ele chama implicitamente, automaticamente, o construtor padrão da superclasse. O que a gente pode fazer, na verdade, é deixar isso explícito e, em particular, a gente pode chamar outros construtores que não o padrão, caso a gente tenha implementado. Então, vamos voltar à classe casa, né? Não tinha nenhum construtor explícito implementado aqui, então só tinha o construtor padrão. Vamos implementar agora um construtor que receba como parâmetro o valor do metro quadrado para fazer essa atribuição do valor do metro quadrado aqui. Então, criamos esse construtor que recebe como parâmetro o valor do metro quadrado e daí vai lá e atualiza o atributo valor do metro quadrado. E como ficaria, né, o que a gente precisaria adaptar de casa quadrada e casa retangular para ela poder usar esse construtor sempre que no construtor dela tiver o valor do metro quadrado, é chamar a superclasse para fazer a atribuição, né? Chamar o construtor da superclasse para fazer a atribuição. Assim como a gente usava o dis, né, e entre parênteses, por exemplo, um valor aqui para chamar um construtor que recebia um valor como parâmetro, ou dis abre e fecha parênteses para chamar o construtor padrão, sem parâmetros de uma classe, para chamar o equivalente da superclasse, a gente usa essa palavra reservada super. Então, super abre parênteses, valor metro quadrado, fecha parênteses, a gente vai estar chamando, dentro do construtor de casa quadrado, o construtor de sua superclasse, né, no nosso exemplo, o construtor da classe casa, que a gente acabou de implementar e que recebe um double, né, um valor do tipo double como parâmetro. O equivalente a gente vai fazer também para casa retangular, né, chamar o construtor da superclasse, e daí vem aquela pergunta que a gente sempre faz, né, vai modificando o código e pergunta, vai funcionar? Esse trecho do código está correto, a gente está chamando o construtor de maneira correta para a superclasse, porém, quando nós formos compilar os nossos códigos, isso não vai funcionar. E o problema não vai estar diretamente relacionado a essas linhas de código que a gente acabou de modificar, mas o problema que o compilador vai apresentar é que ele não achou o construtor padrão da classe casa, né? O construtor da classe casa sem parâmetros. E daí você pode perguntar, puxa, professor, mas onde que isso é chamado? Na verdade, isso não é explicitamente chamado aqui. Isso é chamado implicitamente nos outros 2 construtores que a gente não mexeu de casa quadrada, e a mesma coisa aqui para os construtores que a gente não mexeu de casa retangular, né? Como eu comentei há pouco, sempre que você chama o construtor de uma subclasse, a primeira coisa que ele faz é chamar o construtor da sua superclasse. Se a gente não faz isso explicitamente, que nem a gente acabou de fazer para o construtor que a gente criou, né, aqui e aqui, isso é feito de maneira implícita chamando o construtor padrão. E por que isso parou de funcionar? Porque a partir do momento que a gente foi na classe casa e criamos um construtor nosso, ele parou de ter o construtor padrão disponível. Então, é essa falta que o compilador está reclamando, de não ter mais o construtor padrão disponível. Como que a gente vai corrigir isso? A gente vai corrigir isso criando o construtor padrão aí na superclasse, né? Criando na superclasse casa um construtor sem parâmetro nenhum. Então, só destacando o que já foi dito, né, quando a gente criamos os nossos construtores de casa quadrada e de casa retangular que não chamaram não chamaram explicitamente nenhum construtor da superclasse casa, foi ali que o compilador antes já chamava, né, automaticamente o construtor padrão, e agora não existe construtor padrão para ele chamar, ele quer chamar, não vai conseguir, não vai deixar compilar. Então, né, o que ele faz implicitamente, sem mostrar para a gente, seria chamar o super abre e fecha parênteses, né, a chamada do construtor padrão da superclasse. E isso não existe a partir do momento que a gente criou um construtor que não é padrão, isso parou de existir. Como que a gente resolve isso? Criando na superclasse casa o construtor padrão. Então, a inserção dessa linha simples aqui, né, casa abre e fecha parênteses, né, um construtor sem nenhum parâmetro, e também abre e fecha chave sem nenhum código dentro dela, vai criar aí o construtor padrão para a gente poder usar, e com isso a gente consegue
compilar esse código que estava dando esses problemas de compilação, né? Destacando como o dis se refere a algo da classe atual, né, do objeto atual de uma instância daquela classe, né, um atributo de um objeto, por exemplo, o super se refere, tem essa mesma ideia mais para a superclasse. Né? Então a gente pode pôr, por exemplo, super ponto nome de um atributo para acessar um atributo da superclasse, ou super ponto a chamada ao método para chamar um método da superclasse, ou simplesmente, como a gente acabou de ver, o super abre e fecha parênteses para chamar o construtor sem parâmetros aí da superclasse, ou super abre parênteses e os parâmetros para chamar um construtor aí que tenha parâmetros da superclasse. Então, né, é o equivalente ao dis, mas o dis está falando da classe atual e o super está se referindo à superclasse. Ok. E se a gente mudar a nossa implementação do método área da classe casa quadrada para simplesmente, né, ao invés de fazer uma conta lá dentro da classe, ele retornar o resultado da chamada ao método área da superclasse. Isso vai funcionar, né, vai compilar, e a única coisa é que se a gente tiver um código que crie uma casa quadrada e chame a área, vai retornar -1, porque ele vai retornar a implementação que existe lá na superclasse que a gente implementou hoje e simplesmente retornava -1. Note que se a gente queria fazer isso, nem precisava desse código, era só a gente não sobrescrever o método área na subclasse casa quadrada, porque ela já ia herdar o método área da superclasse. Então, ao chamar c.área, a gente já estaria chamando a implementação que retorna -1. Obviamente, ela estaria no objeto atual, né? Mas o retorno final, o resultado da execução, seria o mesmo, né? Mas esse exemplo está aqui só para destacar, né, que o super faz essa referência à superclasse, né? Se a gente só chama o área dentro desse código, a gente estaria chamando área de casa quadrada. Para falar que eu quero chamar o método área da superclasse, eu coloco o super.área, abre e fecha parênteses. Né? A gente, nesse exemplo, como comentado, a gente sobrescreveu o método área da superclasse, mas daí a gente, no nosso método que está sobrescrevendo o método área da superclasse, a única coisa que a gente faz é chamar o método área da superclasse e retornar o retorno dele. Bom, aqui só um detalhe a mais sobre construtores, né? Toda classe que a gente implementa, quando a gente chama o construtor dela, a gente está invocando aí o construtor da superclasse, né? A primeira coisa que ele faz é chamar aí o construtor da superclasse. E, né, se a nossa superclasse tiver uma superclasse também, a primeira coisa que ele vai fazer é chamar o construtor da superclasse dele e assim por diante. No exemplo que a gente está usando na nossa aula de hoje, a gente tem a superclasse casa e as subclasses casa retangular e casa quadrada. Então, casa não tem superclasse? Na verdade tem. Né? Toda classe que a gente faz em Java, se ela não estender uma outra classe para ser, né, a superclasse dela, ela vai herdar de uma classe que existe dentro de Java chamada objeto, né, object. Então, toda classe que a gente não define como sendo subclasse de outra classe, ela acaba sendo subclasse dessa classe object. Então, mesmo os nossos construtores da classe casa, ao serem executados, eles chamam um construtor de uma outra classe, no caso da classe object. E com isso, né, sempre que a gente chama um construtor, ele vai acabar, né, chamando o construtor de sua superclasse. Né? Eventualmente, a gente pode ter uma hierarquia longa de classes. Né? A gente pode ter, por exemplo, casa retangular e casa retangular diferente, por exemplo. A gente pode ter 3 classes, sendo que uma é superclasse da outra. Então, quando a gente chamar um construtor da terceira classe, ele vai também chamar o construtor da segunda, que vai chamar da primeira, que eventualmente vai chamar da classe Object. Bom, temos aqui um exemplo de código main. Né? A gente tem aqui a casa quadrada, a gente está aí no finalzinho da aula de hoje, e a ideia é fazer uma ponte para o assunto da próxima aula. Então, primeiro a gente tem a nossa casa quadrada, que tem a sua lateral, tem o seu
construtor, tem o método que calcula a área, e temos o método main, que o que ele faz é criar uma instância do tipo casa quadrada, imprime a área, né, imprime o valor, né, chama o método área para calcular a área, depois chama o método valor para calcular o valor com base na área, daí imprime esse valor, e em seguida a gente muda o valor do atributo, o valor do metro quadrado, para 500, né, originalmente ele estava lá na superclasse casa valendo 1.500, a gente muda ele para 500 e roda de novo, e vai ter um novo valor sendo calculado, né. Quando a gente executar esse código, o primeiro valor vai ser 150 mil, que é justamente a área da casa quadrado, que é 10 vezes 10, 100 vezes o 1.500, então 150 mil, mas depois a gente muda o valor do metro quadrado para 500, né, de 1.500 para 500, e daí o resultado vai dar 50 mil, que é o que vai ser impresso aqui. Isso potencialmente é um problema de segurança. Aí, obviamente, vai depender da nossa aplicação, mas se a gente não quer que o valor do metro quadrado seja modificado dentro desse código aqui, a gente tem que impedir que isso aconteça, né? Se a gente espera que no construtor haja a atribuição do valor, e inclusive a gente colocou lá no construtor da superclasse para não ficar mexendo nesse atributo nas subclasses, do jeito que o nosso código está implementado, é possível que em qualquer trecho do código mude esse valor do metro quadrado e eventualmente gere um resultado que pode ser errôneo, né? Se o nosso objetivo era que esse valor não mudasse depois dele ter sido atribuído ali no construtor, ou só mudasse talvez em trechos específicos do código usando algum outro método específico para isso, então isso pode ser um problema potencial de segurança. Então, se a gente não quer que isso aconteça, existem algumas maneiras de se fazer isso, né? Se a gente não quer que esse valor mude depois da criação do objeto, a gente poderia, né, obviamente, transformar esse valor numa constante de cada objeto, então a partir da atribuição não poderia modificar, mas dependendo da aplicação, na verdade a gente quer permitir as mudanças, mas em condições específicas. Então, o nosso problema seria um problema de acesso, a gente não quer que qualquer um consiga modificar esse valor. E como que a gente consegue fazer isso? Colocando o que a gente chama de especificador ou modificador de acesso, que é o assunto da próxima aula, mas a gente já vai adiantar rapidamente aqui, na frente do nosso atributo. Então, lá na classe casa, a gente vai falar que esse nosso atributo, o valor do metro quadrado, é privado. A gente vai colocar esse modificador private aqui na frente, que significa que nenhum código fora da própria classe, né, do código da própria classe casa, vai poder modificar esse atributo e também não vai nem poder consultar esse atributo, né? Não vai ter nenhum acesso a esse atributo, nem de consulta, nem de modificação de valor. Então, né, as modificações que acontecem então, dentro do código da classe casa, e tudo bem, isso pode, né? O fato de ser privado impede que outras classes façam a modificação dentro do código da própria classe casa, as modificações e as consultas a valores podem continuar acontecendo, né? Aqui uma atribuição, aqui uma consulta ao valor para fazer o cálculo da área. Porém, se a gente agora tentar executar novamente o nosso código da casa quadrada, que tem esse método main aqui que modifica o valor, haverá um erro de compilação, né? A gente nem vai poder executar esse código, ao tentar compilá-lo já haverá um erro, que vai justamente dizer que a gente não tem acesso, né? O acesso a valor do metro quadrado é privado, e já que não é um atributo definido aqui nessa classe, a gente não vai poder acessá-lo ou modificar. Essa modificação de acesso é um dos assuntos principais aqui da próxima aula, que a gente vai falar de diferentes especificadores, de diferentes níveis de acesso, e outras modificações que a gente pode fazer também em atributos, métodos, construtores ou classes. Então, com isso a gente encerra a aula de hoje sobre herança. Espero que vocês tenham aproveitado e obrigado por terem assistido.